Bom dia mais uma vez aí, pessoal. Agora a gente vai falar do SAP como um todo, do nosso RP. Ele é dividido, de novo, é uma das teorias, das milhares de teorias que vocês vão encontrar pelo universo, né? Mas é a essência toda. Ela é dividida numa parte técnica. Quem entra para cá, pessoal? É um recurso que ele tem mais um skill mais de programação. Tem umas exceções aqui, você pode discutir, a gente pode abrir um debate aqui e falar, não, esse aqui eu não acho que é técnico, eu acho que é funcional. Mas aqui é uma visão que a gente entende sempre que é a certa, né? Então, o técnico, pessoal, do SAP é aquele cara que é o cara de sistemas, é o cara que tem uma formação bem técnica mesmo, de TI, né? A gente brinca que é o TI raiz mesmo, é o TI raizão lá, né? O funcional, como eu lá, é o TI Nutella, né? Brincadeira da parte, mas é o TI Nutella. Aqui é onde tem o Shrek, lá o funcional onde tem as Fiona, mas consegue fazer os dois. É ogro, mas também é meio príncipe e princesinha ali também, né? Tem que fazer os dois, porque a gente tem que falar com o usuário, tem que tratar bem o usuário. Então, assim, ó, os módulos técnicos do SAP, pessoal, basicamente, o principal deles é o SAP Basis, né? O Basis, é o nosso colega da infraestrutura. E a gente vai falar desses módulos, a gente vai dar uma pincelada neles, né? Então, o principal deles aí não o principal, mas é o Basis, é o cara da infraestrutura do SAP. Sem esse cara, ele pode ser o ogro que ele quiser. Ele pode ser o que for, mas você precisa dele pra caramba. Você tem que ser amigo dos caras. Você tem que conhecer o Shrek para saber que ele não é ruim, que ele é bom. Assiste o Shrek, pensa no SAP Basis, aí você pensa, é verdade, ó. Eu achei que ele era ruim, mas no final ele é bonzinho. Inclusive, ele casou com a princesa. Tão legal que ele é. Esse é o Basis. O Alan não tá aqui mesmo, eu posso falar, viu, Thiago? Depois o Alan vê o vídeo. Verdade, né, Douglas? Depois o Alan vê e briga comigo. O Alan é nosso instrutor de Basis, né? E aí tem outros módulos que a gente chama de módulos técnicos. Precisa ter um skill mais técnico, pessoal. Precisa ter um skill de programação. É um TI raiz mesmo, como a gente fala, né? Então a gente tem o SAP ABAP, que é a linguagem de programação do SAP. A linguagem de programação SAP é SAP ABAP. Quem é mais técnico aqui dentro, o que eu não entendo muito da parte de programação, a minha parte inicial, de origem, o que eu sei de programação é fazer macro de Excel. E claro que com o SAP, depois com esses anos meus de SAP, eu fiz uns cursos a gente chama de ABAP para funcionais, né? A gente foi aprender um pouquinho eu preciso falar com esses caras, né? Eu preciso conversar com o Basic, eu preciso falar com o ABAP. O Wagner tô com o Wagner na cabeça. O Mauro nasceu na área de TI, né? Então ele sempre teve um pouco mais de facilidade, ele tem facilidade para falar com a área técnica. Eu nasci na área de funcional, então eu sofri um pouco mais com isso, né? O cara que é técnico, que aprende o lado funcional, voa, né? Porque ele consegue falar com os dois lados. Muito bom, então a gente tem o SAP ABAP, então quem quer ser programador aqui, quer fazer programação, é o SAP ABAP. Tá? É esse carinha aqui que é a nossa linguagem de programação do sistema SAP. E aí a tecnologia, ela é uma tecnologia que a gente chama de ABAP. Aí a gente tem o SAP PI, o PI, né? Só que aqui são outros sistemas, tá, pessoal? Por mais que eu deixei junto aqui, isso aqui são outros sistemas, né? Não sei entrar muito no cenário, mas o PI já é uma parte que faz muita integração, né? Eu quero conversar, eu quero que o SD lá, que o faturamento, para emitir uma nota, converse, vá lá na Cefaz, valide a nota e me traga. Então tem toda uma parte de programação, de lógica ali para desenvolver, que é o SAP PI. Eu tenho o SAP BW, BO, né, que é a parte, aqui mistura um pouquinho, tem que ter um cara, ele tem que ter uma parte mais técnica, mas saber falar com a área de negócio. Mas é o cara aqui que ele desenvolve a parte mais de arquitetura de apresentação de dados, né? Então ele pega o que o Wagner, eu de novo, o Wagner tá falando em mim aí. Eu pego o que o Mauro falou o que o Mauro ficou vendendo. Ô, Mauro, vamos combinar o seguinte: se eu falar Wagner é você, tá? Senão eu vou parar. Falei Wagner, o Mauro entendeu que é ele. Tá muito bom, hein? Tá com o Wagner na cabeça aí, Douglas. Que eu falei, eu fiquei falando com ele da academia essa semana aqui ontem, acho que fiquei com isso também. Mas se eu falar, o Mauro já sabe que é ele agora. Mas o BW, como eu falei, também é a parte de programação. Então eu pego tudo aquilo que o Mauro vendeu, né? Mando para o BW, ele passa no CO ali, que é o meu lado, e a gente entrega para o BW e fala, agora você apresenta.
O Mauro vende pra caramba. Eu transformo os dados no CO, mas é o BW que faz a apresentação gerencial, é o cara que leva os louros, né? Só que ele sem os nossos dados ele não vive. Mas aqui é uma parte mais programação. E o SAP Fiori, que é uma coisa mais recente do SAP, que é a camada mais. Esse é o grande tabu da cabeça dos consultores SAP, do ECC para o S4, né? Porque a evolução do SAP ela é mais. A tal hoje do que o mundo digital está trazendo, né? Que é a user experience, né? É deixar o SAP numa camada mais apresentável. O nosso SAP ECC, ele é exato, ele é um transnacional que ele é objetivo. O Fiori ele é mais uma camada de apresentação. Eu falo uma coisa, eu sei que o Mauro já tem uma opinião mais concreta ali, mas eu falo que o nosso SAP ECC ele é feio, pensando na evolução, mas ele é objetivo. Ele é fácil de assimilar. E ele dá poder para você conhecer, mas ele tem uma tela ali que não é tão usuária. Então, hoje o cara quer entrar, ele quer entrar para trabalhar e ver o Facebook, né? E o Fiori dá uma visão web para ele. Então, aqui é uma parte mais que eu desenvolver essa camada de apresentação uma web. Então, aqui a gente brinca com os módulos técnicos do SAP. E a gente também, o outro lado, pessoal, que é o módulo funcional, que esse slide aqui, o lado esquerdo, ele representa bem. O SAP te disponibiliza um Lego, gente, aquele monte de peça. Você, funcional, tem que juntar essas peças. Então, você tem que falar, né, que o FI vai conversar com o MM, que vai entrar o CO, que vai entrar o SD, que mesmo o SD tem que falar lá com a contabilidade, que tem que falar com o SD de venda, com a SD logística. Então, os módulos funcionais é o que encaixa a peça. O sistema SAP ele vem pré-moldado, ele te dá a caixa do Lego e os funcionais, junto com toda a parte técnica, é o cara que amarra. O funcional é aquele consultor que vai fazer o meio-campo entre a parte técnica e o usuário. É o funcional lá de MM, que vai sentar com o cara de logística, entender os processos de logísticas, lá o RP, né, a parte de processo, e colocar na parte a logística dentro do sistema. E a gente tem vários módulos, que é a sopinha de letrinha, que a gente vai falar várias vezes. SAP FI, SAP CO, SAP MM, SAP PP, SAP SD, SAP HCM e SAP outros diversos, vários outros módulos. E aqui eu já estou falando para vocês aquela história que eu contei lá atrás. Olha eu chamando de SAP o sistema ECC ou o sistema S4. Né? Mas é o nome que a Douglas, gente dá. não, só gostaria de falar também que o PM é um módulo funcional, né? Que veio uma pergunta de Isso. PM, ele entra aí nos módulos funcionais. Isso. Daqui a pouco eu vou até mostrar um pouquinho ali, mas aí entra todos, né? Aí entra o PM, no próximo slide até tem o PM também. Ele entra outros módulos que eles foram concebidos até depois desse. Esses aqui, pessoal, são as espinhas dorsais e você tem aceleradores. É como se aqui você fizesse a graduação e você tem outras especializações, outras pós-graduações. Sem a graduação, você não faz a pós-graduação. É importante conhecer essa essência para fazer o resto. A gente vai falar bastante aí da parte funcional O também, tá? Do Douglas, PM. desculpe interromper, depois fala um pouquinho, tem algumas perguntas aqui, eu já estou respondendo, sobre o GRC, que é a comunicação com a Cefaz, né? O pessoal Aí perguntou são. aqui, o que é me oferecer uma vaga de emprego, eu preciso ter conhecimento de GRC. Explica um pouquinho o que seria isso para eles. O GRC é outro cara aqui de cima, é um parceirinho do ECC com o PI e com o GRC. O GRC ele tem algumas funcionalidades, tá? Ele faz algumas coisas importantes, mas é outro sistema da empresa SAP que as empresas usam bastante ela para fazer a gestão de emissão de nota fiscal. Ele gera o XML, é o que pega. O SD vendeu, a essência está nele. Eu passo dados para esse sistema GRC, ele converte no XML, ele faz toda a gestão, toda a mensageria, né? A nossa mensageria do SAP, mensagerias de nota fiscal eletrônica, como exemplo. Tá? Mas é outro sistema da empresa SAP. Ele faz parte daquele bloco que eu mostrei, né? A hora que eu mostrei Concur, S4, Ariba, Sux, como eu falei, tem outros vários sistemas da empresa SAP. Então, o nosso SAP RP com o PI e o GRC é quem consegue conversar com o governo para emitir nota fiscal eletrônica. Ele que converte. O SD faz todo o faturamento, mas quem gera o XML e faz a gestão da mensageria, quem tem o painel que faz a gestão da mensageria com o governo, para eu saber se a nota foi emitida ou não, é o GRC. Ok? Muito bom.
Agora, pessoal, então a gente está no capítulo para falar dos módulos técnicos, de uns exemplos de módulos técnicos do sistema SAP. Então, como o SAP começa, né? Quer dizer, começa com a área comercial, você negociando e comprando a licença, tudo bonitinho. Mas para o SAP existir na tua empresa, né? Para o ERP existir na sua empresa, tem que existir o Basis. Né? Começa com o Basis, o Basis vai pegar aquilo lá, ele vai contratar o hardware, ele vai contratar servidor, vai ver qual é o banco de dados, se é o HANA já, ou se é Oracle, vai contratar o banco de dados e fazer toda a parte de instalação. Então, o recurso de SAP Basis, ele é um cara muito sistema mesmo, muito TI, né? Então, para trabalhar com Basis, tem que ter um know-how forte e curtir muito o lado TI, que eu falei nada da TI raiz, é o cara lá de TI, e ele tem duas grandes vertentes, tá? Dentro do módulo de SAP Basis, pessoal, tem toda a parte de infraestrutura, então é um cara de infraestrutura mesmo, é o cara que vai conversar com o cara de banco de dados, né? Então, muitas vezes ele tem esse know-how também. É o cara que vai conversar com a parte de banco. É o cara que pega o SAP, instala ele em cima de um banco de dados e faz ele trabalhar. É esse cara aqui. É o cara de Basis, é o cara que cuida da parte de infraestrutura, e o Basis que cuida da parte de security, né? Então, a parte de segurança do SAP. O que é segurança? É garantir que o cara que cria o pedido de compra, ele não aprova o pedido de compra. O cara que cria uma requisição de compra, que não paga, né? Porque quem entra com a nota não paga. Então, é o cara que controla os acessos. Nas academias, nos cursos, você vai ter acesso para tudo. Na vida real, não, né? O cara do contas a pagar, ele paga, então ele não pode ter acesso para entrar com nota, senão fraude, né? Ele entrou com nota e pagou. Então, a parte de segurança de acessos do SAP ERP aqui do SAP, ela fica com Basis Security, né? Então, esses dois nomes que a gente tem, o Basis Infraestrutura, que é o cara que cria toda a nossa base para a gente começar a trabalhar, que faz a instalação do SAP, e o Basis Security, tá? Então, como aqui a gente fala, né? SAP Basis é a especialidade de um analista de sistemas, né? Bem sistemas ali, infraestrutura, do SAP ERP. É um analista que é focado na instalação, manutenção, suporte e funcionamento do sistema. Por isso que eu falei que eu brinquei que é o nosso sogrinho querido, é o nosso malvado favorito, né? Que é o cara lá, que ele tem, se ele for mole demais também, nós estamos lascados. Ele tem que garantir aquela integridade do sistema. O sistema tem que funcionar. Senão, ferrou. Senão a empresa inteira para, né? A empresa inteira está achando lá que está admirando a pirâmide, mas não, é o cara que está lá fazendo a sustentação dela, né? Então ele cuida especificamente das frentes de infraestrutura e segurança de acesso do sistema. Houve então, né? A gente brinca aqui que é uma estrutura vencedora, pessoal. Por quê? Porque como que aquele R3, vou falar a partir do R3, né? Que deu aquele boom da SAP, que a SAP cresceu pra caramba. Então ela foi sustentada por anos e anos e anos por essas parcerias aqui, pela Oracle, pelo DB2, pela Microsoft, pela Oracle e pela IBM, né? Então ela teve que ter banco de dados parceiras para poder trabalhar. Então, ela teve essa estrutura durante anos e anos e ainda tem. Com ECC, ainda tem. Então, para suportar lá, ó, nós coleguinhas, que a gente vai falar bastante aqui, né, de funcionais, por trás teve essa parceria muito forte aqui, que o Basis, então, o recurso Basis tem que saber conversar com esses carinhas aqui sempre. E agora, recentemente, né, faça a história recentemente aí, desde 2013 começou, 2015 ali também, a gente tem o SAP HANA, que aí é aquela mesma coisa, então agora a gente não tem mais a SAP, a SAP adquiriu também ali a sua empresa, é mais uma que faz parte do grupo SAP, e hoje o banco de dados oficial da SAP, que trabalha da empresa SAP, que ela suporta as aplicações SAP, né, o sistema SAP, é o banco de dados HANA, né? Então, essa é a evolução. Então, durante muitos anos, teve essa parceria bem vencedora. Então, hoje, o recurso de SAP Basis, né? Ele está numa transição. Ele sabe, ele conhece lá toda a parte de SAP Basis com as aplicações Oracle e já está migrando muito para a aplicação HANA. Muitas empresas estão fazendo isso, pegando o SAP ECC, fazendo virar o banco HANA, aí fica o ECC on HANA, para depois fazer virar o ECC o S4. Então, né? Então, hoje a SAP, o Basis está com uma atividade muito forte hoje de migração de banco. Migração de banco Oracle para banco HANA.
E o funcional aqui em cima, ó, ele pode trabalhar com os dois ainda. Foi aquele slide que eu mostrei para vocês, né? Então ele troca, ele vai trocar, né, o pavimento da estrada, ele vai tirar o pavimento da estrada Oracle, colocar o pavimento da estrada HANA. Aí a tua empresa escolhe. Você tira os carros, né? Tira o lado, os carrinhos é o lado funcional, os módulos funcionais, né? FIS, OMM, SD, PP. Então o que eu faço? Eu mudo os carros, que são os módulos, junto com o banco, ou eu troco a estrada com os carros andando, que é o ECC andando, né? Deixa o ECC andando, eu pavimento a estrada. Ou eu já troco o ECC junto com a pavimentação. Isso que eu quis dizer é, o que a gente faz? A gente já migra para S4HANA ou a gente migra primeiro para ECC on HANA e depois para S4. Essa é uma discussão que a empresa está passando, que as empresas estão passando bastante agora. E aí quem é mais ao lado técnico é esse mundo bombado que está vivendo hoje, tá? Quem é da área quem é mais infraestrutura aqui, mais um cara tem infraestrutura, não é o meu caso aqui, mas migra para ali. Bom, a gente falou de bases ali, de um dos módulos funcionais, um dos módulos técnicos, o outro aí, até que o Luigi comentou agora, é o módulo de ABAP, né, que a gente chama de ABAP, que é a linguagem de programação. Ele é um cross ali, o ABAP trabalha para todo mundo, ele trabalha para a base do SAP, então ele atua com todos os sistemas da SAP, né? A SAP já tem programas todos já prontos, pré-moldados, já vem prontinho para a gente, o funcional aperta os botõezinhos. Mas o ABAP é o cara que gera, que adequa, o que gera, o que faz ali algum tipo de programação específica para a sua empresa, né? Então, primeiro, pessoal, o usuário ABAP, o usuário SAP ABAP, até o cara que conecta, ele é um usuário especial, ele tem que ter uma chave de acesso especial. Então aqui eu coloquei dois exemplos, ó. Eu coloquei um exemplo do usuário KABAP, então quer dizer, é um usuário técnico, é um usuário que faz programação, e ele permite eu criar a produção. Só que o usuário Douglas, o usuário lá do SAP lá de MM, né, o usuário funcional, o meu usuário que eu consigo fazer bastante coisa no SAP, mas se eu tentar programar qualquer coisa, ele fala, não, você não consegue porque você não está habilitado como um desenvolvedor. Então, o Basis lá, o nosso, já começa a integração, né? O SAP Basis, ele vai pegar o usuário ABAP e falar, você tem uma chave desenvolvedor, você pode fazer programação, porque você tem um skill técnico, você eu aprovo. Já o usuário Douglas, limite-se ao seu módulo aí, ó, você não tem acesso para fazer programação. O funcional, ele faz parametrização. Eu não desenvolvo, eu não programo nada o funcional. Já o Base, sim. Inclusive, ele tem uma permissão toda especial para fazer isso aí. E a licença é muito mais cara, né? Muito mais cara ali do desenvolvedor ali com a SAP também. Então, assim, ó, SAP ABAP, que é a sigla aqui, né, de Advanced Business, quer dizer, é um cara, é uma linguagem avançada, é a linguagem de programação, né, da SAP, e ela é, para quem é técnico, e eu ouço falar disso aqui desde 86, né, de 85, na verdade, a linguagem ABAP é uma linguagem semelhante ao que a gente aprende aí com os nossos colegas, ao COBOL, né, então, no SAP ele é sempre muito parecido aí a utilização. Então, quem conhece COBOL, a linguagem ABAP, o que a gente sabe aí que é uma linguagem bem peculiar. Então, aqui ó, a gente mostra uns slides, aqui já é uma carinha do SAP, né? Aqui é a primeira coisa que a gente faz assim, ó, é um usuário bem especial, tá? Então, alguns aí falaram de ABAP, você vai dar um permissionamento todo especial dentro do SAP para fazer programação, o que a maioria dos mortais do SAP não faz. 99% dos mortais que utilizam SAP não tem. E o usuário ABAP, como o usuário Basis também, é o cara que tem a chave do cofre, né? Ele tem permissionamento bem importante. E aqui a gente mostra um pouquinho do que é que o SAP faz. Do lado esquerdo, você vê aqui um programa. Esse é um programa standard da SAP, mas é uma linguagem, é um tecnês aqui. Eu brinco, né? Quem não é técnico, pensa na macro do Excel, que é onde a gente faz ali, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho um programa
um pedacinho, né, de um programa que o Base escreve. Então ele escreve o programa mesmo, do mesmo jeito que é uma programação outra qualquer aí que é feita. Então ele escreve um programa e do lado direito a gente tem as tabelas internas onde ele usa para buscar o programa, né? Então aqui é um programa onde ele busca as tabelas. Esses nomes aqui são universais, pessoal. Então qualquer lugar do universo que você for, essa tabela vai ser SK1, essa tabela vai ser SKT. Então são nomes técnicos internos da SAP. Você tem a tradução para o nome da língua que você tiver logado, mas a tradução. Então aqui é um exemplo, porque tudo que o funcional faz, né, tudo que o SD, o MM, o FI faz, ele grava dentro do SAP, ele nem vê, ele nem sabe disso aí, né? É importante até conhecer no futuro, mas ele não sabe. Então, cada documento, cada compra que ele faz internamente do SAP, ele grava em vários lugares. Ele sai gravando em várias tabelas lá no banco de dados nosso, né? E o programador, ele gera bases pegando essas tabelas. Então, aqui ele fala, ó, ele está pegando a tabela BH, blá, tudo isso aqui, né? Ele está fazendo toda a parte de programação, uma parte mais técnica, para no final ele gerar uma visão para o usuário, uma visão mais amigável. Então aqui daqui a pouco vocês vão ver, né? Então o cara, voltando aqui, ó, o ABAP desenvolve todo um programa, faz toda a parte de lógica de programação, de acordo com o requisito que ele recebe do funcional, o funcional passa o requisito, ele desenvolve, ele tem acesso para desenvolver, ele cria um programa todo lá, todo confusão, toda a Matrix, né? A Matrix fica descendo, toda confusa. Só que ele fala assim, nah, mas aquele tolinho do funcionário não vai entender nada que eu faço. Então ele cria uma coisinha que é uma chave, ele cria um código, ele cria um apelido. Aí ele dá lá um código que a gente vai falar daqui a pouco de uma transação. E para o usuário do dia a dia, ele vê isso aqui, ó. Ele vê uma telinha onde ele coloca uma conta contábil e lista uma lista de conta contábil. Só que para isso aqui funcionar, por trás, na hora que eu faço uma chamada de um código, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma chamada de uma transação do SAP, por trás ele está executando um programa todo complexo, que para você, usuário do dia a dia, para você funcional, é a carinha que você quer ver. Só que por trás dessa carinha tem um programa bem complexo, que é o ABAP, que é o desenvolvedor que faz esse cenário. E as transações já são pré-moldadas. Então, aquele programa lá de trás, acessando aquelas tabelas, no final, é para o usuário consultar uma lista de um plano de contas. Essa que é a brincadeirinha de um exemplo aí que a gente deu para vocês. Então, a ABAP é a linguagem de programação do sistema SAP ECC, do sistema SAP ERP. Então, essa que é a função do ABAP. Na Academia ABAP, o que vocês vão aprender é fazer exatamente essas parametrizações. Muito bom. Falando um pouco aí do novo, né, do novo SAP, das novas versões do SAP, a SAP disponibilizou lá o SAP Fiori, né? Então, o SAP Fiori é essa quebra de paradigma que os consultores antigos têm que mudar. O SAP mudou, ele tem uma cara nova agora. A gente tem que fazer o usuário ter uma... a gente tem que ter agora, deixar a cara mais amigável para o SAP. Esse é o futuro. Então, o consultor SAP, ele tem que mudar um pouco, está mudando a chave dele, né? E o usuário também, né? Porque agora, o Fiori, ele te dá uma camada mais web. Eu vou dar um exemplo, eu aprovo a requisição de compra da minha empresa pelo celular. Eu não tenho o S4, eu tenho o SAP ECC na minha empresa, mas aí, lá na minha empresa, alguém cria uma requisição de compra, o cara quer comprar, eu estou na TI, né? Eu sou lá um gerente corporativo de TI, alguém da minha empresa vai contratar uma consultoria, cria uma requisição de compra e eu, pelo celular, aprovo. Pelo SAP Fiori. O SAP Fiori tem até um app aqui. Então, esse é um app. Se você entrar no Play Store lá, você vai baixar SAP Fiori, vai ter o aplicativo para você baixar. Claro, né? Cada empresa aí tem um servidor, conecta. Então, eu tenho o ECC, só que eu uso a camada do SAP Fiori. Eu posso usar pela internet, pelo celular. Então, o Fiori trouxe essa camada mais web. O ECC já trabalha com o Fiori e o S4 evoluiu bastante. O S4 junto com o HANA, né? O S4 HANA, já trouxe muita mais tecnologia ali, quase tudo. A premissa nossa do S4 é usar o Fiori, é usar tudo via web. Ainda você pode usar os dois, tá? Você pode usar no S4 e usar a camada do SAP Logon, como a gente vai ver. Só que o Fiori é a quebra de paradigma que a gente está fazendo. Eu vou deixar aquela camada mais web, aquele caso mais... o usuário vai entrar e já vai ver isso aqui, ó, né? Primeiro,
a ideia do Fiori é trazer esse conceito do UX, então aí, pessoal, hoje já tem essa, era uma coisa que não existia há 10 anos atrás, então hoje tem muito isso, né? Você tem o pessoal do UX, do UI, parece besteirinha, né? Mas não. Eu estava brincando com o Zoom ontem, o Zoom tem um problema seríssimo de UX, da User Experience. A hora que você projeta no Zoom, na hora que você vai sair do Zoom, na versão que a gente tem ali, o botão de stop, que é de sair da reunião, ele está bem destacável, bem destacado. O botão de parar de compartilhar, ele está meio obscurinho. Então, direto alguém vai lá e para a reunião, porque é ele que te chama. Isso que é a experiência do usuário. Então, o que a gente faz aqui no Fiori é deixar uma melhor experiência para o usuário. Na minha empresa, eu falei que eu trabalho no Grupo Fleury, a gente recente trouxe uma evolução bem importante no Fiori ali. Todo o processo de criar requisição de compra, que é espalhado por mais de 1.000 usuários na empresa, que não é o core dele usar o SAP, não é core. Core do SAP é o cara da logística, o cara de compras, o cara o cara de compras, o cara de finanças, da contabilidade, do faturamento, aquilo dele é o core. Mas o cara do marketing, que é requisição de compra, nem quer saber que o SAP existe, cara. Ele sabe que ele entra num portal e ele vê uma página web onde ele solicita a compra dele, ele solicita o material dele, ele solicita o serviço. O que ele está fazendo? Ele está usando o SAP, só que ele está usando uma camada web que a gente desenvolveu no Fiori. Então o Fiori é essa camada web, essa camada da user experience do usuário. Então é isso que é. Quem usa até eu converso bastante com o pessoal que está migrando, está fazendo a migração do ECC para o S4, e o tabu é esse, fazer o usuário, mesmo, eu não estou nem falando do consultor, falar para o usuário da contabilidade para ele parar de usar o SAP GUI, que é o SAP que a gente vai ver, e começar a usar o Fiori. Tem um problema por trás disso, tá, pessoal? Eu vou deixar a tua vida muito mais simples, bacana, muito mais simples, muito mais legal, user experience, bem legal. Isso é o que a gente tem que mostrar. Só que você que é o chato, né, que eu falo que, cuidado, né, chato, é importante ser chato. Agora é importante não ser mala, né? Divide o chato do mala, não seja mala. O chato é aquele cara que quer entender, né? Então, o cara que usa o ECC, ele tem mais possibilidades de fazer pergunta, que ele é tanta coisa ali que ele tem possibilidade. Lá no Fiori, eu vou dar para você só a opção que você quer ver, que é isso, tem que ser agilidade. Mas você que quer evoluir na ferramenta, tenta pensar no que tem por trás, tá? Não veja a pirâmide, como ela foi construída. Tenta entender por trás o que tem ali. Mas essa que é a ideia do Fiori. O SAP Fiori, os consultores do SAP Fiori, é o cara que deixa o SAP. Ele faz essa leitura, né? Ele pega aquele SAP nosso, o ECC, né? As bases estão no ECC, e ele te apresenta numa camada de apresentação mais técnica. E aí é web, né? Onde eu tiver que eu tenho uma internet, pessoal, que eu tenho 3G, ou 4G, ou 5G funcionando, eu aprovo a requisição. Eu não preciso abrir meu computador. Está aqui. Já o SAP GUI, o on-premise, você é obrigado a ter ele na máquina. É uma instalação que você faz na sua máquina. Tem que conectar o computador. Já o Fiori você faz em todo lugar. Nem toda a funcionalidade dá para fazer pelo celular, óbvio, né? Mas você vai ter página web, você entra lá. Acessou o Chrome, conectou no Chrome e apareceu para vocês. Vai ter problema, como toda evolução tecnológica tem aí, mas é isso aí que a gente faz, que é o SAP Fiori. E aqui é uma ideia, né? Então a gente tem o SAP clássico, né? E o SAP Fiori, que é a experiência do usuário. Então hoje ele tem uma tela única, ele vê tudo, é bem poluída, entre aspas, a tela. Só que quando você acostuma com ela, você tem muita pergunta para fazer. Por isso que ela é objetiva, ela te dá muita informação. Só que para o usuário lá, eu falo assim, cara, mas eu não quero dar essa informação para ele, deixa eu deixar ele objetivo. Então eu pego essa tela e faço esse cara usar só o pedaço que ele quer. Sabe? Então a gente deixa, ele clica num ícone lá na internet, ele entrou num portal, entra num ícone, aparece só o pedaço que ele quer. Eu omiti para ele um monte de coisa. Então, para o usuário do dia a dia, ótimo, resolvi a vida de 80% da empresa. Só que você tem aqueles 10, 20%, putz, o cara quer evoluir, o cara quer conhecer, o cara quer crescer, o cara quer saber fazer pergunta. Então, essa que é o tabu que a gente está passando, mas o Fiori, ele faz isso. Então, a gente ajudou o problema de batelada de gente da empresa. Só que tem a galera que ainda tem que usar o S. Então, o tabu tá, quero o antigo, quero o novo, quero o antigo, quero o novo, porque eu posso te limitar em coisas que você, com o tempo, né, você nem vai saber que existe.